Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos meditando sobre a força do silêncio. Você que tem um livro, nós estamos na página, vamos ver que página nós estamos aqui. Nós estamos na página 67, tá? Estamos meditando o livro A Força do Silêncio, do Cardeal Sará, A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído. Estamos então na página 67, tá? Hoje nós vamos falar sobre a ditadura do ruído. Estamos aprendendo nessas pregações a importância do silêncio. O silêncio que me conecta com Deus. O silêncio que me conecta comigo mesmo. E o silêncio que me conecta ao próximo. Gente, essa é a importância do silêncio. Sem silêncio você não consegue ouvir a Deus, porque você só pode ouvir a Deus se você silenciar. Você só pode me escutar agora se você silenciar. Eu só posso escutar a Deus se eu silenciar. Hoje, rezando o rosário na madrugada, você silenciou. Quantos momentos ali, enquanto eu li a palavra de Deus, você ficava escutando? E eu li a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus ia falando com você e você estava escutando. Você não estava falando junto comigo. Enquanto você lia a palavra, você estava em silêncio e você ouvia o Frei falando da palavra de Deus e você lá escutando e Deus ia falando com você. Então, Deus só pode falar se você faz silêncio. Você só consegue entrar dentro de você mesmo com profundidade, com interioridade, se você fizer silêncio. E você só consegue se conectar com as pessoas com o silêncio, porque é somente no silêncio que eu escuto o outro, que eu compreendo o outro. Então o silêncio é importantíssimo na nossa vida. Mas hoje nós iremos falar sobre a ditadura do ruído. Em seus escritos, Padre Jerome escreveu: o silêncio lembra uma grande onda do oceano, que depois de empurrar o barco para uma terra desconhecida, deixa-o na encosta de uma região ameaçadora, onde reinará a simples presença do infinito. Como definir o silêncio contemplativo? Então essa é uma pergunta feita ao Cardeal Sará. Como definir o silêncio contemplativo? E o Cardeal responde: o silêncio contemplativo pode assustar. Gente, a verdade é essa, o silêncio assusta. Eu me lembro que eu já fiz alguns retiros com algumas pessoas e eu trouxe um grupo, por exemplo, me lembro que um dia me trouxe um grupo de 20 pessoas para um retiro e elas achavam que o retiro seria de pregação, eu falando o tempo todo. E elas estavam animadas, achavam que o retiro seria muita música e muita pregação, muita oração. E de repente a minha proposta para aquele retiro foi de silêncio. Nós vamos ficar o dia inteiro em silêncio. Entreguem os celulares, deixem os celulares ali, vocês não vão precisar de celulares, agora vamos viver o silêncio. Gente, o silêncio foi assustador. Eu me lembro como se fosse hoje, claro que foi muito bom o retiro, eles gostaram, mas o início foi muito difícil, eles se sentiram sem chão, e foi difícil o silêncio, assustou. O silêncio de primeiro momento nos assusta, porque parece que ele desperta muitas realidades dentro de nós. A verdade é essa, o silêncio desperta muitas realidades dentro de nós. O silêncio é como uma enorme onda que transporta, mas sem nos submergir, e que nos leva à direção de encostas ameaçadoras. Então encontramos-nos diante da imensidão aterrorizante do mistério. O silêncio é um mistério.
Não penso que seja possível alguém se aproximar da majestade de Deus sem um misto de medo e estupor. Se o silêncio nos assusta, mas quem é que pode se aproximar de Deus sem ficar estupefato na presença dele? Não raro nossos ancestrais muitas vezes eram tomados por um grande medo, uma mescla de admiração, respeito e temor religioso, diante da fornalha ardente da transcendência de Deus. O silêncio de Deus é um ardor incandescente para quem se aproxima. Por esse silêncio divino, o ser humano se torna um pouco estranho a este mundo. Olha que bonito isso. Pelo silêncio divino, o ser humano se torna estranho a este mundo. Claro que se torna estranho, porque este mundo ele vive na ditadura do ruído, na ditadura do barulho. Uma pessoa que quer ser mais contemplativa, silenciosa e que não entra no barulho do mundo, é vista como estranha. É vista como estranha. Então, quantas pessoas eu já encontrei? Frei, é incrível. Quando eu ia para os lugares que as pessoas queriam que eu ia, quando eu conversava as conversas que elas queriam que eu conversasse, eu era uma pessoa legal para elas. Mas agora que eu estou em Deus, já me cansou essas coisas. E a pessoa diz, já me cansou. Aquelas tipo de festa já não me agrada mais, aquele tipo de música já não me agrada mais, aquele tipo de conversa não me agrada mais. Eu entendo que agora é tudo vazio, são conversas vazias, são músicas vazias, são festas vazias, mas agora essas pessoas me acham estranho, me acham estranha. É assim. Porque quando você quer entrar no mistério de Deus, no silêncio de Deus, o mundo te acha estranho. Por esse silêncio divino, o ser humano se torna um pouco estranho a este mundo. O silêncio nos impele à direção de uma terra desconhecida que é Deus. E essa terra se torna a nossa verdadeira pátria. Pelo silêncio, nós voltamos à nossa origem celestial, em que não há nada além de calma, de paz, de descanso, de contemplação e adoração silenciosa do rosto radiante de Deus. Gente, que coisa mais linda! Pelo silêncio voltamos à nossa origem celestial. A nossa origem é calma, a nossa origem é paz, descanso, contemplação, adoração silenciosa. Como nunca, nós vivemos num mundo agitado, onde nós vemos tantas realidades acontecendo no pensamento das pessoas, na alma das pessoas, no psicológico das pessoas. Eu pergunto para você com sinceridade, você acha que o nosso mundo de hoje, com toda a tecnologia, com todos os avanços que o mundo já deu, mas você acha que o nosso mundo hoje tem calma? Você acha que o nosso mundo hoje tem paz? Você acha que o nosso mundo tem descanso? Você acha que o nosso mundo tem contemplação? Você acha que o nosso mundo sabe repousar? Sabe ter tranquilidade e paz? Parece que o mundo não sabe o caminho da paz. Porque parece que para o mundo a paz é um caminho onde quanto mais eu tiver dinheiro e conquistas, mais eu terei paz. Ou seja, se eu tiver poder, se eu tiver dinheiro, se eu tiver possibilidade de fazer tudo o que eu quero, eu vou ter paz. Mas parece que esse caminho não tem levado as pessoas a lugar nenhum. Parece que esse caminho tem feito as pessoas se depararem cada vez mais com o seu vazio existencial. O silêncio contemplativo é o silêncio de com Deus. Esse silêncio consiste em aderir a Deus. Preste atenção. Qual é o silêncio que nós estamos falando aqui? O silêncio consiste em aderir a Deus.
apresentar-se e expor-se diante de Deus, oferecer-se a Ele, aniquilar-se nele, adorá-lo, amá-lo, ouvi-lo e nele repousar. O que é silêncio? É adorar a Deus. O que é silêncio? Aniquilar-se em Deus. O que é silêncio? É amá-lo. O que é silêncio? Ouvi-lo. O que é silêncio? Repousar em Deus. Eis o silêncio da eternidade, a união da alma com Deus. Meu irmão, este é o silêncio que nós estamos propondo para você. Portanto, não é um silêncio vazio. É um silêncio que te une a Deus. É um silêncio onde tem presença de Deus. Quando estava em completo silêncio, quando tudo estava no maior silêncio e a noite estava a meio caminho do seu curso, foi então, ó Senhor, que de vosso trono real desceu a palavra onipotente. O Verbo eterno precedente do coração do Pai. É no silêncio, quando tudo está mergulhado em completo silêncio, lá onde reina o verdadeiro silêncio, que se ouve verdadeiramente esse verbo. Pois se queres que Deus fale, é preciso que te cales. Abra aí sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 1. Evangelho segundo João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. E pode ir agora para o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Só podemos escutar o Verbo. Só podemos acolher o Verbo no silêncio da adoração. Com frequência, Cristo nos recomenda o isolamento para rezar. Isso pode ser feito num lugar afastado, na solidão, para estarmos a sós com o só. Mas as condições exteriores não bastam para resolver o problema da interioridade. É importante, veja, não basta só ao meu redor não ter barulho. Fazer silêncio não basta só estar no lugar silencioso. É importante criar uma câmara interior, onde o ser humano encontra Deus em um autêntico face a face. Esse trabalho espiritual demanda um esforço no sentido de nos abstermos de toda dispersão, e isso supõe uma ascese interior. Na verdade, para fazer silêncio, eu vou precisar de ascese interior, eu vou precisar querer fazer silêncio. Porque a verdade é que a gente gosta de barulho. Muitas vezes nós queremos a agitação, muitas vezes nós queremos ficar na agitação, muitas vezes nós queremos ser Marta. Eu vou voltar ao Evangelho de Marta. Abra aí sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Versículo de 38 em diante. Lucas capítulo 10, 38 em diante. Então Jesus em viagem entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. É essa atitude que Deus espera de nós. Isto é oração. Oração é sentar aos pés de Jesus e ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe a só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. Nós gostamos de ser Marta. Nós gostamos da agitação, nós gostamos do tumulto. Mas veja, Jesus está falando, você está muito inquieto, você está muito preocupado, você está muito agitado. E detalhe, Jesus não está falando que está errado o que ela está fazendo. Porque alguém precisava fazer a comida, alguém precisava fazer o que ela estava fazendo.
O que Jesus está ensinando é que antes de ser Marta, eu preciso ser Maria. Olha a resposta de Jesus. E, no entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, e que não lhe será tirada. O nosso problema é que a gente só quer ser Marta. Jesus não está querendo dizer que agora você não vai trabalhar, que agora você não vai estudar, que agora você não vai fazer as outras coisas, que você só vai rezar. Imagina, Jesus está dizendo para você agora, eu quero que você reze o dia inteiro, eu quero que você não trabalhe. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Jesus só está dizendo o seguinte, antes de você ser Marta, você precisa ser Maria. A melhor parte, a boa parte, a melhor parte é a oração, é o silêncio, é escutar o que Deus tem para você. Então nós gostamos da agitação. A busca do silêncio interior é um aperfeiçoamento que requer repetidos esforços. Tantas vezes nos sobrevém imaginação e excitação bem arriscadas, devemos nos esconder no espírito para fugir e escapar aos sentidos. Na verdade, os nossos próprios sentidos são agitados. Quando a gente vai rezar, os nossos pensamentos ficam vagando. Quando eu tenho que olhar para o Santíssimo, para Jesus ali no Santíssimo Sacramento, meus olhos muitas vezes têm a dificuldade de contemplá-lo. As pessoas estão na missa, mas qualquer coisa que acontece na assembleia, eu já tiro meus olhos do altar para ver uma criança que está brincando, para ver a roupa de alguém, como que tal pessoa está vestida numa igreja. Olha como que a gente é. Vamos para uma igreja para orar e estamos olhando o que a roupa está vestindo, o que é fulano. Fulano agora apareceu ali no altar e aí meus olhos agora saem do altar e eu vou ver o que aquela pessoa está andando, o que ela está fazendo, para onde que ela vai, o que ela vai fazer. Nós temos dificuldade de orar. Os nossos sentidos nos atrapalham. Por isso que o Espírito Santo é a condição primeira do silêncio. Nosso mundo não ouve a Deus, porque fala continuamente, num ritmo e fluxo fulgurantes, sem nada dizer. O nosso mundo fala muito, mas não diz nada. Já parou para pensar nisso? Como nunca a gente vê tanta informação, como nunca a gente ouve tanto falatório, mas é um falatório que não fala nada. A civilização moderna não sabe se calar. É um contínuo solilóquio. A sociedade pós-moderna recusa o passado, olha para o presente como um vil objeto de consumo e olha para o futuro através dos raios de um progresso quase obsessivo. Seu sonho, transformado em triste realidade, tem sido encerrar o silêncio num calabouço úmido e escuro. Existe agora uma ditadura da palavra, uma ditadura da ênfase verbal. Então, a ditadura da palavra. Nesse teatro de sombras, há apenas uma ferida purulenta de palavras mecânicas, irrelevantes, sem verdade e sem fundamento. Será que isso existe no nosso mundo de hoje? Vou ler de novo, Cardeal Sará. Neste teatro de sombras, há apenas uma ferida purulenta de palavras mecânicas, irrelevantes, sem verdade, sem fundamento. Tantas vezes, o que é tido por verdade não passa de uma pura e falaciosa criação midiática, reforçada por imagens e testemunhos forjados. O que o Cardeal Sará está falando aqui é o retrato do mundo. É o retrato do mundo atual. Daí fenece a palavra de Deus ficando inacessível e inaudível. A pós-modernidade é uma ofensa e uma agressão permanentes contra o silêncio divino. De manhã à noite, do crepúsculo à aurora, o silêncio já não tem direito algum.
O ruído quer impedir que o próprio Deus fale. O mundo atual não quer ouvir a voz de Deus. Olha o que o mundo atual está fazendo, ó. A palavra de Deus nos incomoda, a palavra de Deus é agressiva, a palavra de Deus é antiquada, a palavra de Deus é ultrapassada. Nós não queremos mais essa palavra. Muitos falam isso hoje abertamente e muitos falam isso hoje inconscientemente, estão falando isso. O silêncio já não tem direito algum. O ruído quer impedir que o próprio Deus fale. Por isso que o diabo gosta do barulho. Por quê? O barulho que o diabo gera no mundo é a forma que o diabo tem para que as pessoas não tenham acesso a ouvir a Deus. Você está entendendo? Então, qual é a estratégia do diabo? Barulho, barulho. E quando eu falo de barulho, não é só barulho sonoro. Eu estou falando de barulho aonde o ser humano perdeu o seu eixo, perdeu a sua essência. Então o ser humano vive agitado, o ser humano só pensa neste mundo, o ser humano só pensa no que a sua carne pede, o ser humano já não tem a capacidade de ouvir a Deus. É isso que o diabo quer. Quanto mais barulho, quanto mais você fora de você mesmo, quanto mais você fora de Deus. E é muito bom assim. O diabo sabe que no barulho você se desconecta de Deus. Cardeal Sará continua. Nesse inferno barulhento, o ser humano se desintegra e se perde. Fragmentado em tantas inquietações, fantasias e medos. Para sair desse túnel depressivo, anseia desesperadamente pelo barulho. Então, a pessoa muitas vezes, para se curar, ela busca mais barulho. Ela busca mais agitação. Sendo que o que cura as feridas do mundo seriam a busca de Deus, seria o silêncio, seria escutar a sua voz. Para sair desse túnel depressivo, anseia desesperadamente pelo barulho, esperando que esse venha lhe trazer algum consolo. Mas o ruído é um ansiolítico enganoso, viciante e falaz. O melhor modo de compreender o drama do nosso mundo é vê-lo como uma espécie de fúria sem sentido que odeia obstinamente o silêncio. Nossa época detesta aquilo que nos conduz ao silêncio, encontrar, maravilhar-se e ajoelhar-se diante de Deus. Mesmo nas escolas, vamos pensar agora nas escolas. Cardeal Sará faz nos refletir sobre isso. Mesmo nas escolas, o silêncio desapareceu. Já parou para pensar? As nossas escolas são barulhentas. A pergunta que o Cardeal Sará faz: como estudar no barulho? Como ler no barulho? Como formar a inteligência no barulho? Como alguém pode estruturar seu pensamento e os contornos do seu interior no barulho? Como abrir-se ao mistério de Deus, aos valores espirituais, à nossa grandeza humana em um tumulto contínuo? O silêncio contemplativo é uma chama pequena e frágil no meio de um oceano em fúria. O fogo do silêncio é fraco, pois é inoportuno para um mundo ocupado. O mundo está ocupado demais para ouvir a voz de Deus. O mundo está ocupado demais para ouvir a voz de Deus. Eu estou fazendo um período de silêncio proposital nessa pregação. O mundo está muito ocupado para ouvir a voz de Deus. Hoje,
Muito poucos cristãos aceitam entrar em si para olhar a si mesmos e permitir que Deus os olhe. Insisto, poucos estão dispostos a se deparar com Deus no silêncio, vindo abrasar-se nesse grande face a face. Ao matar o silêncio, o ser humano mata Deus. Mas quem o ajudará a se calar? Como é que eu vou fazer silêncio, Frei? O celular toca constantemente e seus dedos e sua mente estão sempre ocupados enviando mensagens. A verdade é essa, o celular está tocando toda hora, mensagens o tempo todo. O meu dedo, eu vejo às vezes os dedos das pessoas e eu fico impressionado. Como é que as pessoas conseguem digitar tão rápido? E elas fazem tão rapidinho. Como que ficamos especialistas das mensagens? Ó. É mensagens o tempo todo. O gosto pela oração é provavelmente a primeira batalha de nossa época. Arregimentado nas guarnições dos barulhos mais cruéis, o homem está disposto a retornar ao silêncio? A pergunta que eu faço é: o homem está disposto a retornar ao silêncio, a querer ouvir Deus? Porque o que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com o mundo atual já aconteceu no Jardim do Éden. Vamos lá para o Jardim do Éden? Abra sua Bíblia no livro do Gênesis. Capítulo 3, versículo 9. Aqui o ser humano tinha pecado, Adão e Eva tinham pecado, e olha o que está acontecendo aqui. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? E essa pergunta não é uma pergunta geográfica, essa é uma pergunta de essencial. Essa pergunta é: onde que você está? Porque antes você estava em mim e agora você já não está mais em mim. Antes nós éramos amigos, agora parece que nós não somos mais amigos. Onde você está? E olha o que Adão responde. E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo. Ah, agora a voz de Deus te dá medo? Antes Deus era seu amigo, antes Deus não te causava medo, antes você queria ouvir a voz de Deus. Agora, ouvir os passos de Deus que chega pertinho de você, agora te dá medo? Veja, esse é o retrato do nosso mundo até os dias de hoje. O mundo tem medo de ouvir a voz de Deus. E por que eu tenho medo de ouvir a voz de Deus? Porque eu quero comer o fruto proibido. Eu quero fazer as minhas escolhas. Eu quero fazer a minha vontade. Eu não quero fazer a tua. Eu sei que se eu ouvir a tua voz, Deus, eu vou ficar com a cabeça pesada, eu não quero escutar tua voz, eu tenho medo. E porque estou... E veja, e o que o medo causa? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo porque estou nu e ocultei-me e me escondi. O medo faz a gente se esconder de Deus. Este é o retrato do mundo atual, um mundo que se esconde de Deus. Um mundo que não quer ouvir Deus. Porque ouvir Deus é comprometer-se. Ouvir Deus é mudar de vida. Ouvir Deus é converter-se. Não quero me converter. Não quero mudar. Você está entendendo o drama? Você está entendendo a questão? A morte do silêncio é apenas aparente. Deus sempre nos ajudará a redescobri-lo. Nós não podemos desistir. São João da Cruz, um grande místico da Igreja Católica, em seu cântico espiritual fala sobre a música calada, a música silenciosa que produz o amado na alma a ele unida. Como tentar definir o som do silêncio? Pergunta ao Sará. O cardeal Sará responde: enquanto o ser humano não for capaz de reconhecer o grande silêncio de Deus no mais fundo do seu coração e compreender esse mistério, lugar do eterno em sua carne, ele não poderá aceder a uma verdadeira transformação espiritual e humana. O verdadeiro som do silêncio consiste nisso. Não podemos ouvir o verbo se não somos previamente transformados pelo silêncio de Deus. Ou seja, eu não posso
ouvir o verbo se eu não sou capaz de uma transformação? Ouvir a Deus é deixar que Ele me transforme. A voz de Deus precisa me transformar. Por isso que em tantas passagens, aliás, peço para você abrir uma delas, Mateus capítulo 7, abre a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 7. Jesus vai falar isso. Mateus capítulo 7, versículo 26. Ou melhor, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. O primeiro passo é você ouvir. E quando você ouve, você é chamado a colocar em prática. Não adianta só escutar. É preciso colocar em prática. Então, o verdadeiro silêncio consiste nisso. Consiste em ouvir a Deus. Mas não podemos ouvir o verbo, não podemos ouvir a palavra, não podemos ouvir a Deus e não sermos transformados pela palavra. Por isso está dizendo aqui, aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, assim, ouvir a palavra de Deus é comprometedor. É comprometedor. Por isso que o mundo faz assim, ó. Não quero. Não quero me comprometer. Não quero me comprometer. Já aconteceu com você? Chegou uma mensagem de alguém no seu celular? Já aconteceu com vocês? Chegou a mensagem de alguém no seu celular, um áudio, e aí você fala, eu não quero nem escutar, porque eu já sei que o que ela vai falar vai me comprometer. Ou seja, vai me pedir alguma coisa, eu já não quero fazer, então não vou nem escutar, porque aí eu tenho a desculpa que eu não escutei, não sei nem o que ela falou. Já aconteceu com você? Ou seja, eu não quero me comprometer e é melhor não escutar o que ele tem para me dizer. Porque aí, quando eu for abordado, você não ouviu minha mensagem? Não, nem escutei sua mensagem, não sei nem o que você estava falando. Ah, porque eu estava precisando de você. Ah, desculpa. Às vezes nós fazemos isso com Deus. Não queremos escutá-lo, porque isso significa se comprometer. A alma deve ouvir a voz do silêncio. Ela deve aceitar unir-se ao silêncio para permitir que Deus entre nela. Como deixar que Deus entre em nós? Eis a pergunta, a verdadeira graça do silêncio. No silêncio há uma colaboração entre o ser humano e Deus. Olha que bonito. Quando eu faço silêncio, esse silêncio de querer escutar a Deus é a minha forma de colaborar com Deus. Deus só pode falar se eu ouvir. A profundidade da alma é a casa de Deus. Podemos deixar Deus agir ao guardarmos o mais perfeito silêncio interior. Conseguimos encontrar esse silêncio estando atentos à voz do silêncio, mesmo em um ambiente hostil. Podemos encontrar Deus em nós, se tentamos ouvir o silêncio que Ele imprime em nossa alma. Um coração em silêncio é uma melodia para o coração de Deus. Um coração em silêncio é uma melodia para o coração de Deus. Pensamos na lâmpada que se consome em silêncio diante do tabernáculo no Santíssimo e no incenso que sobe silenciosamente ao trono de Deus na Santa Missa. É o som do silêncio e do amor. A linguagem de Deus, a linguagem que Deus mais gosta de ouvir é do amor silencioso. Diz-nos magnificamente João da Cruz nos seus ditos de luz e amor. Na carta 8 às Carmelitas Descalças, em 22 de novembro de 1587. Quanto mais alguém avança no mistério de Deus, mais fica sem palavras. Isso é lindo, hein? Quanto mais alguém avança no mistério de Deus, mais fica sem palavras. Todas as palavras que a gente falar estarão aquém de Deus. Pode juntar os melhores pregadores desta terra e todas as palavras estão aquém de Deus, não chegam a Deus. Portanto, quanto mais avançamos no mistério de Deus, mais ficamos sem palavras. O homem é envolvido no poder do amor e torna-se mudo de espanto e de admiração diante de Deus.
desaparecemos arrebatados pelo maior dos silêncios. O livro do Apocalipse tem um momento que ele diz que no céu houve um silêncio de 30 minutos. Ou seja, diante do mistério, a gente fica em silêncio, a gente fica absorvido. Eu não sei se eu encontro essa palavra. Não sei se eu encontro essa palavra. Achei. Apocalipse, capítulo 8. Olha que bonito. Apocalipse, capítulo 8. Quando enfim abriu o último selo, fez-se o silêncio no céu durante cerca de meia hora. Quando enfim abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu durante cerca de meia hora. Ou seja, diante de um grande mistério, a única forma de responder às criaturas é silêncio, não tem o que falar. Qualquer palavra agora é inadequada, não chega, não alcança. O homem é envolvido no poder do amor e torna-se mudo de espanto e de admiração. Diante de Deus, desaparecemos arrebatados pelo maior dos silêncios. Nada é mais importante para o mundo que o silêncio de Deus. E para a gente já ir terminando, ao nos tornar pequenos, como uma criança, a ascese do silêncio nos permite entrar no mistério de Deus. O silêncio divino já não há palavras, mas lágrimas. Diante de Deus, o homem às vezes não tem palavras, ele só chora, ele só tem lágrimas. Porque o homem é tocado nas profundezas de sua alma, nessa região do ser onde Deus se assenta num trono. E aqui eu não estou falando de lágrimas porque eu estou sofrendo e por isso choro. Eu estou falando de lágrimas diante do mistério de Deus. O mistério de Deus é tão grande que eu só tenho lágrimas. No silêncio divino já não há palavras, mas lágrimas, porque o homem é tocado nas profundezas de sua alma, nessa região do ser onde Deus se assenta num trono. Seu silêncio é uma imensidão que exige uma ascese inicialmente dolorosa, que comporta um aspecto pascal, um aspecto de Sexta-feira Santa. Correm as lágrimas pelo rosto, mas logo a seguir experimentamos que a simplicidade da ascese produz a pureza, o êxtase e a alegria da contemplação. O despojamento do silêncio nos torna semelhantes a uma criança. Pura, mas frágil, inocente e indefesa. O silêncio nos molda como o ferreiro que trabalha um metal. O silêncio vai moldando você. O silêncio, esforço do homem, acompanha a esperança, a virtude teologal. A ascese do silêncio nos leva a melhor compreender e apreciar as luzes de diversas passagens bíblicas. E para a gente terminar essa pregação, vamos abrir, pega aí a sua Bíblia. Provérbios capítulo 10. Provérbios capítulo 10. Provérbios capítulo 10, versículo 19. O silêncio vai fazer você viver essas palavras. Provérbios capítulo 10, versículo 19. Não pode faltar o pecado num caudal de palavras. Quem modera os lábios é um homem prudente. Essa palavra, ou seja, no muito falar não faltará pecado. No muito falar não faltará pecado. Não pode faltar o pecado num caudal de palavras. Quem modera os lábios é um homem prudente. Quem faz silêncio é um homem prudente. A palavra de Deus está dizendo para você. Vamos lá para Provérbios 13, versículo 13. Ou melhor, versículo 3. Provérbios 13, versículo 3. Quem vigia sua boca, guarda sua vida. Quem muito abre seus lábios se perde. Quem vigia sua boca, guarda a sua vida. Quem muito abre seus lábios se perde. Abra agora sua Bíblia em Eclesiástico, capítulo 20,
Eclesiástico capítulo 20, versículo 8. Eclesiástico capítulo 20, versículo 8. Aquele que se expande em palavras prejudica-se a si mesmo. Gente, vocês estão vendo que está tudo na palavra de Deus? Aquele que se expande em palavras prejudica-se a si mesmo. Quem se permite todo desregramento torna-se odioso. Vamos para Eclesiástico, já que estamos em Eclesiástico 28, de 29 a 30. Eclesiástico 28, de 29 a 30. Derrete teu ouro, tua prata, faz uma balança para pesar as tuas palavras, coloca as tuas palavras na balança. E para a tua boca um freio bem ajustado. Como um cavalo, coloca um freio bem ajustado na tua boca. Tem cuidado para não pecar pela língua, para não caíres na presença dos inimigos que te espreitam, e para que não venha o teu pecado a ser incurável e mortal. Olha a palavra de Deus nos orientando. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 36. Mateus capítulo 12, versículo 36. Olha que forte essa palavra. Eu vos digo, no dia do juízo. Você sabe que vai haver um juízo, o juízo final. Eu pregava isso ontem na missa. Eu vos digo, no dia do juízo, os homens prestarão contas de toda palavra vã que tiverem proferido. Meu Deus! Você está entendendo o poder dessa palavra? Toda palavra vã que saiu da sua boca, você vai ter que prestar conta. Por isso, essas pregações sobre a força do silêncio, ela é muito importante para a nossa vida. Um silêncio de sabedoria. E não é que você vai ficar mudo, ninguém está pedindo para você ficar mudo. Então, você chegou em casa, o marido chegou e agora você falou, não posso falar, estou em silêncio. O seu filho chegou querendo conversar e você, não posso falar, estou em silêncio. Não, não é isso. Você não é cartucho. Os cartuchos é uma ordem na igreja onde faz silêncio total. Não, você não é um cartucho, você não é uma cartucha, você não é um silêncio que você nunca vai abrir a boca. Mas é um silêncio que é um silêncio que te faz ouvir a voz de Deus e me dá sabedoria. Então, quando eu abrir minha boca, será para falar palavras que edifiquem. Olha, vou repetir mais uma vez. Eu vos digo, no dia do juízo, os homens prestarão contas de toda a palavra vã que tiverem proferido. Meu Deus do céu. Faz o sinalzinho da cruz na sua boca agora. Tem gente que está falando assim, meu Deus, Frei, quanta coisa eu já falei, vai ser ruim para mim. Vai ser ruim para mim, porque eu já falei tanta coisa. Então, você já falou, pede perdão, vai lá no confessionário, pede perdão. A partir de agora não fala mais. Para de falar da vida dos outros. E tantas outras coisas. Para a gente terminar, a sese do silêncio é um remédio necessário. Um remédio amargo. Ei, o silêncio que nós estamos pregando aqui é amargo. Não raro. Doloroso, mas eficaz. Pelo silêncio trocamos o mal pelo bem. O barulho, como um navio sem capitão no mar revolto, não tem rumo, mas o silêncio é a paz do paraíso no oceano infinito. O silêncio é também um grande leme que pode nos conduzir ao porto seguro. Escolher o silêncio é escolher o extraordinário. Quem ama o silêncio tem a possibilidade de conduzir sua vida com sabedoria e eficácia. Eita, coisa linda! Se você entender essa pregação, você vai conduzir sua vida com sabedoria e com eficácia. Eu sou feliz de ter a possibilidade de escutar isso daqui. Não é uma pregação minha, é uma pregação do cardeal. Eu só estou trazendo vida a esse texto para você. Essa pregação ela foi muito importante, eu acho que vale a pena você compartilhar com o máximo de pessoas que você puder.
Lembrando que a gente está fazendo uma sequência nas pregações. Seria tão bom se você assistisse desde a primeira pregação, porque aí você vai entender a sequência. Que Deus te abençoe. Que nós tenhamos coragem de viver o silêncio. Que nós tenhamos coragem de escutar a Deus. E nós vamos viver uma vida, eu repito a última frase, quem ama o silêncio tem a possibilidade de conduzir sua vida com sabedoria e com eficácia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.